Fala galera, aqui é o Vitor, professor de Física, e hoje nós estaremos estudando o movimento circular uniforme. O objetivo da nossa aula é encontrarmos duas equações que expressem a velocidade angular para o movimento circular uniforme. Galera, relembrando então que quando se trata do movimento circular uniforme, este objeto que está produzindo este movimento, ele tem a sua trajetória no formato de uma circunferência. Outro detalhe, outra característica deste movimento é que a velocidade linear ela vai ser constante. Se a velocidade linear deste objeto é constante, então nós sabemos que este objeto ele vai estar completando uma volta sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, retomando, este objeto ele possui a velocidade linear constante. Logo, ele vai estar completando uma volta sempre no mesmo intervalo de tempo. Por consequência, a sua velocidade angular também vai ser constante. Peter, onde que nós temos no nosso dia a dia objetos que descrevem o movimento circular uniforme? Por exemplo, a roda gigante. Depois que a roda gigante ela sai da inércia e começa a realizar o seu movimento, o tempo necessário para completar uma volta sempre vai ser o mesmo. Ou seja, a sua velocidade angular ela é a mesma, ela é constante. Então, velocidade angular é constante. Galera, como nós estamos falando então de velocidade angular, como nós sabemos que este objeto ele completa uma volta sempre no mesmo intervalo de tempo, então é interessante a gente pensar nisso daqui em uma volta completa, porque vai nos trazer informações necessárias para a gente chegar nessas duas equações aqui que nós desejamos. Uma circunferência completa, ela possui 360 graus. Ou então, como nós já vimos na aula passada, 2π radianos. Ou seja, se um objeto completou uma volta inteira, ele varreu 360 graus, ou então 2π radianos. Então, se a gente olhar para essa equação aqui, que é a equação da velocidade angular, sabendo que velocidade angular ela é expressada pela letra grega ômega, e ela é a razão, é a divisão da variação do ângulo θ por um determinado tempo, nós já descobrimos qual que é a variação desse ângulo θ para uma volta, que é igual a 360 graus, ou então 2π radianos. Então, beleza, já encontramos isso. E agora quando se trata do ΔT. ΔT é um intervalo de tempo. O intervalo de tempo necessário para completar uma volta é exatamente a grandeza que nós já vimos na aula passada. É o próprio período. Lembrando que período ele é o tempo necessário para completar um ciclo. Ou seja, nesse nosso caso aqui, vai ser tempo necessário para completar uma volta. Associado com o período, nós temos uma outra grandeza muito importante. Essa grandeza, ela é a frequência. Frequência é quantas vezes acontece esse ciclo durante um determinado tempo. E vale a pena a gente lembrar que se
o período aumenta, ou seja, se o tempo necessário para completar uma volta ele aumenta, por consequência, a frequência ela vai diminuir. Calma, Victor, não entendi muito bem. Repete de novo. Vamos lá. Se o tempo necessário para completar uma volta aumenta, menos voltas, menos ciclos vão ser completados no mesmo período de tempo. Ou seja, nós descobrimos então, na verdade nós relembramos que o período ele é o inverso da frequência. Isso daqui vai ser muito importante para a gente encontrar uma das nossas equações. Agora voltando então para a equação que já nos foi dada de que a velocidade angular ela é a variação do ângulo θ pelo ΔT, que é a variação do tempo. Nós já sabemos que variação do ângulo θ é exatamente a 2π. E, Victor, qual vai ser o meu ΔT? O ΔT vai ser o próprio período. Olha só que interessante. Então, aqui nós já temos uma equação que expressa a velocidade angular para um movimento circular uniforme. E, Victor, como que nós chegamos então agora na outra equação? Olha que interessante. Se nós olharmos aqui esta equação, nós vamos ver que existe esse período aqui embaixo. Existe o período aqui embaixo. Aí a gente dá um pulinho e olha agora para essa equação aqui. Nós vemos que o período e a frequência eles são inversamente proporcionais. Logo, a frequência ela é o inverso do período. Então, dentro desta equação aqui, embutido nesta equação, nós temos a frequência. Logo, nós descobrimos a segunda equação que expressa a velocidade angular. Então, nós sabemos que a velocidade angular para o movimento circular uniforme também pode ser dado por 2π vezes a frequência. Galera, então chegamos aqui nas duas equações desejadas. Galera, agradeço pela atenção e continua conosco. Tamo junto!